Graça e paz, amados, eu sou a Dari Pomar e hoje eu gostaria de compartilhar com você um estudo sobre perdão. Antes de começarmos, vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te adoramos e engrandecemos o teu nome. Pai, obrigada por toda a tua bondade, o teu favor e as tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Pai, eu peço agora que o teu espírito de sabedoria, de revelação e conhecimento venha sobre nós e que esse tema tão importante se torne em uma revelação e uma convicção dentro dos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Bom, vamos começar. Primeiro eu gostaria de começar desmistificando o perdão. Muitas pessoas argumentam que não conseguem liberar perdão porque ainda não tem esse sentimento dentro do seu coração. Mas deixa eu te falar uma coisa, o perdão não é um sentimento, ele é uma decisão. O perdão é um ato de fé, ele não é uma opção, ele é uma ordenança bíblica. Ao nos ensinar a orar, Jesus deixou claro que a oferta de perdão de Deus em relação a nós está condicionada à nossa decisão de perdoar os nossos irmãos. Primeiro perdoamos e nos reconciliamos com os nossos irmãos para depois sermos perdoados por Deus. Mateus 5:23 nos ensina que ao estivermos apresentando a nossa oferta no altar e se ali se lembrar que algum irmão tem algo contra nós, nós precisamos deixar a nossa oferta ali e primeiro nos reconciliar com o nosso irmão, para depois voltarmos e apresentarmos essa oferta ao Senhor. Em Marcos 11:25-26, Jesus nos ensina que quando estivermos orando, se tivermos alguma coisa contra alguém, nós devemos perdoar primeiro, para que o nosso Pai que está no céu nos perdoe. Se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Amados, por que devemos perdoar? Nós devemos perdoar porque fomos perdoados por Deus em Cristo e continuamos a ser perdoados por Ele durante toda a nossa vida. Nós devemos perdoar porque Deus perdoou uma dívida impagável por nós mesmos e nos perdoou mediante a morte do seu único filho. Então, muitos questionamentos, giram em torno do ato de perdoar. Algumas pessoas argumentam não conseguir liberar perdão pela profundidade da ofensa recebida, Elas falam assim: olha, irmã, você não sabe o que eu passei, Você não sabe o que eu tive que aguentar, que tolerar. Realmente eu não sei, só Jesus o sabe. Mas nós sabemos que não existe perdão maior e nem ofensa maior do que a nossa em relação a Deus. E mesmo assim, Deus resolveu, Ele escolheu nos perdoar. Mesmo sem merecermos, Ele nos perdoou, não é mesmo? Outro pensamento que jura, ou argumento que jura em torno do ato de perdoar, é a pessoa não acreditar que mesmo estando certa, deve dar o primeiro passo e sim perdoar o seu irmão, ou ainda sobre as consequências, que essa ofensa causou na sua vida. Talvez você fale assim: irmã, você não sabe o que ele fez comigo, ele que estava errado, eu tô certa. Ou ainda você não sabe as consequências que essa ofensa causou em minha vida. Bom, nós aprendemos aqui nas Escrituras que nós devemos sim perdoar. Bem, se nós formos pensar, nós erramos em relação a Deus. Ele estava certo, totalmente santo, mas mesmo assim, Ele escolheu nos perdoar, E a consequência desse perdão para Deus, porque para nós foi de graça, mas para Ele custou muita coisa, Ele enviou o seu único filho para morrer por mim e por você. E eu acredito que consequência maior do que essa não existe, E aí nós vamos para uma terceira argumentação que gira em torno do ato de perdoar. Talvez você fale assim: olha, mas eu já perdoei inúmeras vezes, eu estou cansada de perdoar. Ou ainda algumas pessoas dizem: olha, eu perdoo isso, mas aquilo para mim não tem perdão. Bom, Jesus nos ensina que nós devemos perdoar sempre, 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 sempre e continuamente. Se nós for pensarmos da nossa vida em relação a Jesus, quando Ele pagou o nosso preço ali, pagou os nossos pecados na cruz e continua pagando, durante toda a nossa vida,
Será que ele, quando pega a listinha dos nossos pecados ali, ele escolhe o que vai perdoar? Ele fala, olha, esse eu perdoo, aquele não. Não é assim, né? Ele nos perdoa por completo. Ou ainda ele olha e fala assim, olha, na mesma listinha tem 3 vezes o mesmo pecado, né? Agora chega, eu não vou perdoar mais. Não, ele, quando nós nos arrependemos, ele nos perdoa continuamente, e assim nós devemos agir com os nossos irmãos, né? Nesse sentido, Mateus 18, 21, nós vemos um diálogo de Pedro com Jesus, quando Pedro questiona Jesus assim, Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Aqui Pedro estava querendo mostrar para Jesus que já estava sendo generoso, né? Até 7 está bom. Mas então Jesus responde a Pedro assim, eu lhe digo, não 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, não tem limite para o perdão. E ele continua através de uma parábola nos explicando por que devemos perdoar. Eu acho que vale a pena nós lermos esta parábola juntos. Bom, ele diz assim, por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Esse aqui somos nós em relação a Deus. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Essa era a nossa sentença. O servo então prostrou-se diante dele e lhe implorou, tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve então compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, ele encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, ou seja, uma dívida muito menor do que a dívida que lhe foi perdoada. Então esse servo agarrou seu conservo e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis saber. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse toda a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse, servo mau, eu cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Amados, é essa pergunta que Deus faz para nós todos os dias. Vocês não devem ter misericórdia dos seus irmãos como eu tenho de vocês? Bom, amados, nós perdoamos porque Deus nos perdoou. Nós perdoamos não porque a pessoa merece ser perdoada. Nós merecíamos ser perdoados? Não, né? Nós perdoamos porque é um mandamento bíblico. Nós perdoamos porque a falta de perdão é um pecado contra Deus. Efésios 4,32 diz assim, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Colossenses 3,13 diz, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou em Cristo. Bom, amados, nós perdoamos porque nós desenvolvemos o caráter de Cristo e imitamos o nosso Mestre. Porque somos misericordiosos e exercemos misericórdia sobre a vida dos nossos irmãos. Nós perdoamos porque nós preferimos a misericórdia ao juízo. Tiago 2,13 nos adverte que será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa ao juízo. Qual atitude você prefere que exerçam sobre a sua vida? Perdão e misericórdia ou juízo? Amados, aquilo que nós plantarmos será aquilo que nós iremos colher. Mateus 7:1-2 diz assim, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem para medir também será usada contra vocês. Bom, aqui nós vemos muitas já...
muitos motivos para nós perdoarmos, né? Entendermos que isso não se trata de um sentimento, mas sim de uma ordenança bíblica. Agora eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre as consequências da falta de perdão, tanto fisicamente como espiritualmente. Fisicamente falando, estudos demonstram que a falta de perdão desencadeia em doenças emocionais e físicas, como depressão, dores musculares, hipertensão e até câncer. Eu gosto bastante de uma frase, né, que eu ouvi em uma pregação, que ele falava assim, que a falta de perdão é igual um veneno que você toma e espera que o outro morra. Bom, a falta de perdão, ela acarreta mais prejuízo na vida daquele que decide não liberar perdão do que na vida daquele que tende a ser perdoado, não é mesmo? Espiritualmente falando, a falta de perdão é uma prisão. Quem não perdoa está preso e prende a pessoa que deve ser perdoada. Em Mateus 18:34, na parábola do servo mau que nós lemos, nós vemos a sentença do Senhor para com o servo mau, que foi assim: e indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. A palavra verdugo aqui significa torturador. Além de preso, aquele homem seria torturado como forma de punição por não ter liberado perdão, por não ter sido misericordioso. Nós sabemos que isso é uma realidade espiritual na vida de quem não perdoa. Os demônios amarram a vida de quem retém perdão. E como nós vimos biblicamente, tem autorização para torturar a vida dessas pessoas, né? 2 Coríntios 2, 10, 11 nos revela que a falta de perdão acarreta a vantagem de Satanás sobre nós. Se deixarmos de perdoar, quem vai aproveitar da situação é Satanás, o adversário das nossas almas, e nós não queremos isso, né, amados? A Bíblia nos ensina que não devemos dar lugar ao diabo, que ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E a falta de perdão é uma raiz de amargura que contamina a nossa vida e de todos à nossa volta. Bom, amados, nós vemos aqui nesse estudo, né, quantos motivos, né, nós temos para liberar perdão, né? Não só fisicamente, quantas consequências isso, a falta de perdão traz para a nossa vida, né? Traz amargura, contamina o nosso coração, impede que a boa semente do evangelho penetre ali, né, e frutifique, não é mesmo? Além de que nos coloca numa prisão e ainda deixa a pessoa que nós não liberamos perdão, a quem deve ser perdoado, presa também. E eu peço agora para vocês que vocês orem, amados. Coloque o seu coração diante de Deus e peça ao Espírito Santo que lhe mostre se existe alguma raiz de amargura por falta de perdão em seu coração, ainda que a sua mente desconheça. Tome a decisão hoje de liberar perdão. Saia dessa prisão e tire a pessoa a quem deve ser perdoada de lá também. É isso o que o Senhor espera de nós. É isso que Jesus nos ensina a fazer. Amém? Bom, esse foi o estudo sobre perdão. Eu espero que tenha edificado a sua vida, assim como edificou a minha. E que realmente nós sejamos transformados por esta palavra e caminhemos agora na convicção de que sim, devemos perdoar, de que sim, essa é uma decisão e não um sentimento, e que sim, é uma ordenança bíblica. Amém?